Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila, sou professora da Odonto, também ministro aula em outros cursos da área da saúde aqui da UMC, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a disposição correta dos resíduos de saúde. A primeira coisa que é legal da gente pensar é a diferença entre resíduos e lixo. Lixo, basicamente, é aquilo que sobra e não tem mais utilidade. Por exemplo, a sujeira da nossa casa quando a gente varre o chão. Já resíduo é uma sobra, é um resto de alguma substância que a gente já usou. Por exemplo, um vidro de palmito, um saquinho de molho de tomate. Aquilo que sobrou, aquele resto, a gente chama de resíduo e não lixo, beleza? Pensando na área da saúde, a OMS define os resíduos sólidos de serviço da saúde como aqueles restos gerados em estabelecimentos de saúde, centro de pesquisa e laboratório. Ou seja, independente do lugar, pode ser uma clínica odontológica, uma clínica veterinária, uma farmácia, um necrotério, né? Se for um ambiente de saúde, pode gerar alguns resíduos. Por exemplo, alguma vacina que de repente ficou vencida e se perdeu, de repente alguma pipeta, alguma ampola, um bisturi, algumas secreções, de repente também, alguns químicos, resíduos químicos que pode ser considerado perigoso também para a saúde e principalmente também para o meio ambiente. Então, a gente tem uma série de resíduos dentro da área da saúde em diferentes lugares também esses resíduos são gerados. E a grande preocupação, basicamente, não é nem só na quantidade de resíduo que é formado, mas também pelo potencial de risco, tanto à saúde quanto ao meio ambiente desses resíduos. Por isso é importante a gente conhecer alguns manejos em relação a como fazer a dispensa correta deles. A Anvisa tem uma resolução 306, que é de 2004, e uma resolução também da CONAMA, a número 358 de 2005, que classifica os resíduos em relação a alguns grupos, tá? E esses grupos são classificados justamente para guiar a gente em relação à dispensa dos resíduos. Por exemplo, aqueles resíduos que são classificados como grupo A são aqueles que apresentam algum agente biológico que pode, de repente, correr o risco de infeccionar uma outra pessoa. Então, por exemplo, uma placa de laboratório ou uma luva contaminada de sangue, coisa nesse sentido. E o grupo B, que é uma outra classificação, já está ligada àqueles resíduos que têm característica de pegar fogo ou, de repente, de ser tóxico, né? Um reagente de laboratório, por exemplo, se for encontrado em um lugar qualquer, pode ser que ele entre em combustão e pegue fogo. Aqueles resíduos de grupo C são aqueles que, de repente, têm uma radiotoxicidade envolvida, né? Então, por exemplo, alguns serviços médicos utilizam esses resíduos químicos dentro da radioterapia ou, de repente, dentro de uma medicina nuclear. O grupo D são aqueles resíduos mais, digamos que leves, principalmente resíduos domiciliares, então o resto de comida, ou de repente o vidro do palmito, o saquinho do molho de tomate. E uma coisa interessante nesse grupo é que a gente pode reciclar muitos desses produtos, né? Então a gente tem, por exemplo, um símbolo, aquele triângulo bem famoso de reciclagem, e nesse a gente pode reciclar o papel, o plástico, o metal, o vidro. E o grupo E são aqueles materiais, aqueles resíduos pérfuro-cortantes, por exemplo, agulha, lâmina de bisturi. Então, a dependência da dispensa do resíduo está basicamente atrelada à classificação de cada um deles. E é legal também saber que cada um desses grupos tem um símbolo próprio para cada uma das classificações.
E você pode estar se perguntando até quem são os responsáveis aí pelo cuidado em relação a esses resíduos, né? Quem são os responsáveis e o que se fazer com esses resíduos. E uma coisa importante de saber é que os estabelecimentos de saúde precisam, sim, ser os responsáveis em relação à geração desses resíduos e, por isso, precisam elaborar um plano de gerenciamento desses resíduos. Ou seja, tem que fazer uma ideia, né, uma organização de como fazer de forma eficiente a proteção dos trabalhadores que vão manipular esses resíduos, uma proteção em relação à saúde também de quem vai coletar esses resíduos e também uma proteção dos recursos naturais, né, e do meio ambiente. Então, esse plano de gerenciamento é super importante que ocorram algumas etapas principais, por exemplo, a segregação do resíduo, ou seja, como ele vai ser separado dentro do ambiente de saúde, o acondicionamento e como esse resíduo vai ficar guardado, né? Por exemplo, num lixo de saco preto, ou no lixo de saco branco, ou naquelas caixinhas de pérfuro cortantes. Também é importante que esses resíduos sejam identificados e a identificação se dá principalmente no local que ele foi acondicionado e depois de acondicionado ele precisa ser armazenado, guardado em algum lugar, tanto internamente quanto externamente, até que seja feita a coleta desse resíduo e o transporte, tá? E em relação a essa coleta e o transporte, as empresas responsáveis em fazer esse tipo de trabalho, elas vão tratar esses resíduos, e esses resíduos serão tratados ou por processos térmicos, ou seja, por exemplo, incineração, ou por processo químico, que basicamente é triturar o resíduo e deixar ele imerso depois numa solução desinfetante, ou até mesmo por irradiação, que basicamente é caracterizada pelo rompimento do material genético, né, do DNA ou do RNA, dos micro-organismos, e resultando, então, na morte dos mesmos através dessa radiação. E depois desse tratamento, o resíduo já diminui muito, drasticamente, praticamente chega a zero, os riscos, tanto à saúde da população quanto ao meio ambiente. E nessa condição, depois, ele é encaminhado para um aterro sanitário. E esse aterro sanitário precisa ter o licenciamento ambiental. Não pode ser um aterro sanitário qualquer. Mas independente do plano de gerenciamento que o estabelecimento de saúde preconizou e organizou, é importante lembrar uma coisa bem legal. Tu tornas eternamente responsável pela louça que sujas, ou seja, a gente precisa ter responsabilidade em relação à geração de resíduo também. Olá a todas, olá a todos. Eu sou Priscila Valtier, farmacêutica. Hoje eu trabalho na docência no ensino superior, no curso de farmácia, sou professora na UNC, mas eu também atuo hoje pela própria universidade na saúde pública, já atuei em farmácia, já atuei em indústria farmacêutica, eu tenho aí uma trajetória de 23 anos de profissão, e eu queria agradecer o convite, né, de
aí dos alunos que eu tive para estar participando desse evento e dizer que para mim é uma honra estar participando de um congresso, que é o primeiro congresso multidisciplinar de saúde que é promovido por acadêmicos, né, do qual eu participo. Eu sempre fico muito empolgada quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o trabalho da saúde, mais ainda relacionado na minha profissão, né, de farmacêutico, o trabalho farmacêutico, quando a gente tem um contexto assim, mais existencial do que técnico, né? Porque muitas vezes, quando a gente está na área acadêmica, na formação dos profissionais, a oportunidade da gente refletir sobre como é ser, né, um transformador da sociedade, né, inserir discussões como vocês estão propondo, de sustentabilidade, do resultado do trabalho, às vezes é muito difícil. Normalmente, a gente tem se debruçado na formação muito técnica, né? Isso que a gente acaba no dia a dia e aí ao longo dos anos. Então, a gente acaba, às vezes, fazendo um treino para o mercado de trabalho, né? Baseado aí na questão da necessidade dos indivíduos. Então, aí, conforme a gente vai trabalhando, eu, por exemplo, já tenho 23 anos de estrada, a gente vai percebendo, então, que às vezes o profissional ele não tem essa consciência do papel dele transformador da sociedade, né? E às vezes a gente não consegue resolver os problemas, as necessidades do indivíduo. Então, a gente está propondo aqui hoje conversar, né? Foi o tema pedido aí pela comissão, que são serviços farmacêuticos em desenvolvimento social sustentável. E eu vou começar falando um pouquinho, né, e tentando justificar aqui por que nós estamos aqui, por que é importante, então, a gente falar de um tema como esse, falar de uma visão amplificada do nosso papel, além, né, do tecnicismo, que vai além do tecnicismo. Então, a gente tem vivenciado hoje diversas mudanças climáticas, isso está na pauta, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da questão do clima. Nós estamos hoje em plena pandemia, temos uma crise sanitária, nós temos uma crise econômica. Infelizmente, a maioria das pessoas acha que não tem nada a ver com isso. A gente tem um sentimento de que a gente não faz parte do meio, né? Então, é importante a gente compreender como todos esses impactos sociais, esses impactos econômicos que a gente tem, né, através do meio de produção e do consumo atual, ele vem ameaçando não só as nossas vidas, como a vida do planeta como um todo, né? E para que a gente possa transformar a realidade, então é importante que a gente compreenda, né, um pouquinho o nosso papel de profissional de saúde nesse contexto. Acho que a maioria do estudante da área de saúde, ou quem já é formado, a gente sempre discute dessa questão, né, desse binômio aí, saúde e doença. E a gente precisa entender que dentro desse contexto, desse binômio, isso não está relacionado só ao que acontece ao nosso corpo, né? Já dizia a Marita Sender, não sei se vocês conhecem, na verdade o nome dele peço desculpa que tem um errozinho aqui, né, o Amartya Sen, que é um economista, né, então ele lá em 1999, ele já falou que a saúde ele é um componente crucial do desenvolvimento humano. Então não dá para a gente não pensar em desenvolvimento se a gente não pensa em saúde. Então, desta forma, a gente precisa entender, dentro daqueles condicionantes e determinantes de saúde que nós temos, que nós estamos integrados ao meio ambiente e que nós temos uma dimensão social, econômica e política que influencia diretamente nesse contexto de saúde e doença. Então, eu proponho para vocês, né, aqui eu trago para a gente falar nessa apresentação e até sobre o nosso tema, que é sobre o serviço farmacêutico no desenvolvimento social, e a gente faça algumas reflexões internas, né? É lógico que aqui a gente não tem tanto tempo para refletir ou para trocar, mas eu gostaria até que vocês levassem isso para vocês. Vocês consideram que vocês podem transformar o mundo? Lógico que ninguém transforma sozinho, né? Então, vocês consideram que vocês podem ajudar a transformar o mundo? Ainda, né? Na concepção de vocês acham que as pesquisas científicas
né, que a gente tem na academia, ela tem contribuído para a saúde, assim, de uma forma direta. Quando a gente fala contribuir para a saúde de forma direta, é melhorar a qualidade de vida do processo de atenção à saúde, ou então de uma forma indireta, por meio de benefícios econômicos. Porque se eu tenho um benefício econômico, eu vou ter também uma melhoria na saúde. Proponho ainda a gente refletir. Nós somos capazes de traçar estratégias comprometidas com a edificação de uma sociedade justa e solidária, constituindo assim possibilidade mais concreta para obter um desenvolvimento sustentável? São alguns pontos e algumas questões que às vezes a gente não para pensar, né? Quando vocês aqui, eu não sei se aqui tem profissional, mas quando a gente se forma, a gente começa automático a exercer a nossa profissão sem pensar, às vezes, se a gente realmente se sente capaz de mudar o mundo. Se aquilo que eu fiz dentro do processo da universidade, ou mesmo se eu estou ali na pesquisa, ele está contribuindo para a saúde, e se a gente é capaz mesmo de edificar uma sociedade justa. Né? Para isso, tem que ser capaz de propor estratégias. Para isso, a gente pense um pouquinho no conceito de sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela é essencial para modificarmos o curso das coisas. E a gente não pode deixar de esquecer que esse processo de saúde, qual a gente está vinculado, o trabalho, né, e a sustentabilidade, é um elo só. Sustentabilidade, acho que parece um conceito bem conhecido pela população, né? Desde 1992, a gente vem aí caminhado para um debate sobre o cuidar do hoje, né, pensando sempre em geração futura. Mas sempre que a gente traz esse conceito de sustentabilidade, na maioria das vezes, o pensamento ele fica limitado, né? Limitado ao ambiente, à natureza, à preservação de recursos naturais. De lá para cá, desde lá de 92, que a gente começa a falar da sustentabilidade, esse conceito vem sendo modificado. Então, quando falamos da sustentabilidade, ele não envolve mais só a questão do ambiente, né? Da natureza e das pessoas. A gente começa também, né, a pensar na forma de consumo dessas pessoas. Né? Como é que a gente se envolve com o ambiente, como é que essas pessoas consomem, né? A gente começa a falar, então, da relação do lucro. A sustentabilidade, então, né, conforme a gente vai trabalhando esse conceito, a gente vê que ela tem diversas dimensões, só que são dimensões complementares, dimensões inseparáveis. Na verdade, até no tema do a nossa proposta hoje, a gente fala do desenvolvimento social, né? Mas a gente percebe que falar de sustentabilidade é falar de todos eles da mesma forma. Didaticamente, a gente acaba separando numa dimensão social, numa dimensão cultural, dimensão econômica, espacial e ecológica. O que seriam essas dimensões? Então, quando eu penso numa dimensão social, eu estou pensando exatamente em buscar essa sociedade mais justa, em que a gente possa fazer a diminuição dessas discrepâncias que a gente tem hoje entre rico e pobre, né? Que a gente possa ter ações para melhorar a vida da população. Pensando num aspecto cultural, eu vou promover um desenvolvimento local e eu vou respeitar os saberes. Né? Eu vou fazer com que, dentro desse contexto social, eu possa também valorizar todos os tipos de culturas. Dentro da dimensão econômica, eu começo a pensar de que forma eu posso alocar os meus recursos de uma forma mais eficiente. Lembra, naquela questão dos resultados, aquilo que a gente acabou de falar. Se eu vou ter, por exemplo, alguma ação dentro da saúde, eu estou influenciando direta e indiretamente na saúde? A dimensão espacial, ela fala, então, no equilíbrio entre os espaços, né? Então, eu tenho, dentro do meio em que a gente vive, a gente tem zonas rurais, a gente tem zonas urbanas, e a gente percebe, então,
que a gente deve distribuir melhor tanto as atividades econômicas como as atividades humanas. E a última dimensão é a dimensão ecológica, né? Que é aquele saber utilizar o potencial dos recursos da terra, né? É quando a gente começa a normatizar, né? Institucionalizar, instrumentar a proteção do ambiente. Então, toda vez que eu estou pensando em uma dimensão, eu também estou relacionando com outras dimensões, né? Então, não existe eu falar sobre uma sustentabilidade no ponto do desenvolvimento social e não falar do ponto ecológico, assim como nas outras dimensões. É importante a gente sempre lembrar, né, do conceito de desenvolvimento e do conceito de crescimento. Então, a gente tem, né, um pensamento meio que hegemônico, que crescimento econômico ele está relacionado com um sinal de progresso. E é preciso sempre ressaltar, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra, e eles são conceitos diferentes. Crescimento econômico, que é o que a gente mais às vezes ouve falar, ele está relacionado então com o aumento da produção e do consumo de bens e serviços. São eles que induzem, né, os indivíduos a inovar e também a acumular. A gente sempre ouve, né, do país, né, cresceu, não cresceu no primeiro trimestre, isso está relacionado ao próprio crescimento. No entanto, o desenvolvimento, ele se dá quando eu começo a aplicar as riquezas de um modo que melhore a qualidade de vida das pessoas. Eu, desse modelo aqui só de aumento de produção, né, aumento de lucro, para um modelo em que eu quero o bem-estar das pessoas, né? Eu tenho que melhorar os aspectos da saúde, da educação, da alimentação, melhorar indiretamente a segurança das pessoas, a justiça social, a proteção do ambiente. Isso, então, que quando a gente pensa, né, em desenvolvimento sustentável, eu saio, né, daquela consideração, né, simplesmente ali do fomento do lucro, né, fomento da produção, e eu venho então para um novo modelo, um modelo em que eu tenho que ter a eficiência econômica, juntamente com a justiça social, juntamente com uma prudência ecológica. Então, quando a gente olha os biomas que a gente tem dentro do ecossistema, a gente vê que ele oferece diversos benefícios para a gente. A gente tem água, a gente tem alimento, a gente tem recursos, combustíveis, né? O que a gente precisa? A gente precisa pensar de uma forma sustentável. Quando eu vou utilizar todos os recursos, eu pense também numa justiça social, eu pense, né, numa eficiência econômica, de modo que eu possa ter um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, né, para exemplificar um pouquinho o que eu estou falando, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de renda, né, renda per capita, que é um dos indicadores, por exemplo, de um desenvolvimento. Né? Se eu tenho uma renda per capita limitada, não vai acontecer algumas transformações que a gente chama de estruturais, às vezes até transformações culturais. Então, dentro do processo de desenvolvimento, né, eu preciso de um aumento do padrão de vida da população, eu preciso do bem-estar, e eu só vou fazer um desenvolvimento sustentável, então, se eu pensar nessas três, né, pontas deste triângulo. Olha só, né? Tá. Se eu estou pensando, então, né, que eu vou precisar pensar nesses 3 pontos, eu não posso deixar de pensar num conceito chamado equidade. E algumas pessoas ainda elas têm um pouco de dificuldade, às vezes, né? O que é equidade? Para quem tem dificuldade, a gente sempre tem que pensar que a equidade ela está relacionada com o reconhecimento, né, de que eu tenho diferenças.
lembrar que a gente tem uma heterogeneidade da população, né? Eu tenho públicos, populações diversas, em demandas diversas, com necessidades diversas. Então, para que a gente possa promover a equidade, é preciso que a gente possa assegurar a todas as pessoas, dependente da sua formação, da sua etnia, do gênero, do local de moradia, da sua raça ou da posição social, a proteção adequada contra fatores de adoecimento, acesso a conhecimento, acesso a produtos, a serviços, que habilitem reduzir os fatores de risco e obter aconselhamento e tratamento, e a certeza de que não serão impedidas por falta de recurso ou por obstáculos, de utilizar o que está disponível para alcançarem e manterem uma boa saúde e otimizar o desenvolvimento pessoal. Toda vez que eu falo de equidade, eu estou falando de vulnerabilidades. E eu só vou promover a partir do momento em que eu conseguir, né, reconhecer que eu tenho essas diferenças. Equidade, né, não sei se vocês lembram lá quando vocês aprenderam o SUS, não está relacionado ao conceito de equidade. Então, para que eu possa ter um desenvolvimento sustentável, né, para que eu possa, então, promover a equidade, lá em 2015, a ONU fixou o que a gente chama, né, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso quer dizer, na verdade, ela fez um plano de ação, que a gente chama de Agenda 2030, né, nós já estamos aí em 2020, em que traz 17 objetivos. Se vocês olharem essa figura aqui, parecem, né, que esses objetivos eles não estão relacionados, mas eles estão. A única coisa que essa figura mostra é que eu tenho aspectos ligados diretamente ao meio ambiente, né, aspectos em que a responsabilidade da sociedade para atingir esse objetivo ela é muito grande. Eu tenho alguns aspectos que a economia, as decisões econômicas, né, pensando aí nas políticas, são fundamentais para que a gente possa, então, né, de uma certa forma, desenvolver uma sociedade, né, de acordo com as necessidades da nossa geração, mas sem prejudicar as necessidades futuras. E dentro desses objetivos, a gente chama aí os objetivos de desenvolvimento, a gente tem, cada objetivo desse, ele tem um número, né? Eu destaquei aqui para gente o ODS da saúde, né? E de qualidade, que é um objetivo que a gente tem até 2030, de garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Neste caso, né, apesar de ele não estar desvinculado dos outros, eu fiz a opção de, nessa apresentação, a gente trabalhar em cima desses ODS, para mostrar, então, como os serviços farmacêuticos podem, então, caminhar para uma sociedade com um desenvolvimento mais sustentável. Veja bem, vou dar um exemplo aqui para vocês, por que ele não se isola, né? Falar em bem-estar, falar em qualidade de vida para as pessoas, nós estamos falando, por exemplo, dentro da concepção ampliada de saúde, não só de atenção à saúde no atendimento médico, né? Nós estamos falando da qualidade da água, nós estamos falando da qualidade do alimento. Isso quer dizer, para que eu possa ter essa vida saudável, para que eu possa ter o bem-estar, eu tenho diversos determinantes e diversos... Em outros ODSs, eu também tenho o objetivo para esses determinantes, né? Mas, no contexto da saúde, eu não posso desvincular o meu trabalho desses outros objetivos. Eu preciso olhar para eles numa dimensão econômica, social, uma dimensão ambiental, tá? Então, se a gente tem o conhecimento desses ODSs, né, desses objetivos, o nosso trabalho como profissional da saúde começa a se pautar nele e a gente consegue, então, caminhar aí para um desenvolvimento mais sustentável. Mas para que a gente possa falar do serviço farmacêutico, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, para que a gente fale um pouquinho da farmácia, né? Eu sei que, como a gente está num congresso multi, né, profissional,
às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender o que faz o outro profissional da saúde. Falar no trabalho, né, transdisciplinar, multidisciplinar, que a gente sempre busca, né, que é o que todo mundo acaba buscando, e eu sei a dificuldade de a gente fazer um tipo de trabalho desse, ele começa, inclusive, para compreender, né, o que faz o nosso colega trabalhador da saúde com uma profissão, né, numa área diferente, às vezes, da nossa. Então, a profissão da farmácia, né, ou a atividade do farmacêutico, fazendo aí uma breve retrospectiva, ele tem mudado ao longo dos anos, né? Então, após a criação do SUS, lá em 1990, na verdade, logo depois a gente tem a Constituição e a gente tem a criação do SUS, o farmacêutico, ele deixa, né, de ser aquele profissional do medicamento e ele passa a ser um profissional da saúde. Por quê? Porque a assistência farmacêutica, que é o conjunto de ações que a gente tem, de atividades em que a gente tem o medicamento como essência, ela também passa a ser um direito. E ela começa a se inserir também dentro do processo de atenção à saúde. Então, quando a gente cria o SUS, a gente pensa na integralidade. E a assistência farmacêutica, ela está dentro desse processo da integralidade, né? Da atenção integral. Então, o profissional, ele começa a ter um processo de ampliação da sua ação. Ele deixa de ser somente aquele profissional da saúde para ser também, né, um profissional da gestão, da saúde não, do medicamento para a gestão do cuidado. Essa figura aqui, né, que eu trouxe da referência que está lá no final, a gente enxerga bem isso, né? Então, antes da gente entrar no processo de uso do medicamento, eu tenho todo um processo, um sistema logístico, desde a pesquisa, né, a preparação desse medicamento, para que esse medicamento esteja disponível, eu tenho todo um processo de seleção, programação, solicitação, armazenamento e distribuição, que é o que a gente chama, né, da parte logística do medicamento, e o farmacêutico trabalha aqui na gestão técnica, e eu tenho também uma gestão do cuidado. Por quê? Né? Não basta eu ter acesso ao medicamento, que é um dos objetivos. Eu preciso do uso racional. E eu preciso avaliar os resultados. Eu só vou conseguir avaliar esses resultados se eu faço essa gestão do cuidado. Então, dentro do processo de gestão do cuidado, eu também tenho diversos serviços clínicos. Então, a própria dispensação, a educação em saúde, né, a tomada de decisões clínicas, produção da informação, coordenação do cuidado, visão contínua de processos. Eu vou ter diversas atividades dentro dos serviços da gestão do cuidado, para que a gente possa ter a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e diminuir as mortalidades. Ainda, né, mostrando aqui, trazendo dessa referência, mostrando que todos os serviços farmacêuticos, é que eu trago ele contextualizado na atenção primária de saúde, ele tem metas e ele tem resultados. Então, às vezes, as pessoas acham que o farmacêutico está ali simplesmente para fazer uma dispensação do medicamento e uma adesão ao processo de uso de medicamento. Não, né? A gente precisa, às vezes, no processo de adesão, a gente percebe que a gente pode ter resultados negativos com o uso daquele medicamento. Então, eu vou, às vezes, como farmacêutico, precisar fazer intervenções para resolver problemas relacionados ao medicamento. Então, eu tenho metas dentro da gestão técnica, né, que o que a gente quer? Somente o acesso ao medicamento, selecionar adequadamente um medicamento de acordo com o perfil epidemiológico, fazer um abastecimento adequado, a farmácia está próximo ali da casa das pessoas, para que elas possam realmente tratar, mas eu preciso também, né, fazer algumas ações relacionadas ao cuidado, que vai ter objetivos e metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando a gente citando algumas ações a curto prazo, né, então, principalmente aqui, ó, né, tirar dúvidas da população, né, fazer promoção de saúde, né, evitar a internação, por exemplo, por agravamento de condições crônicas de saúde.
fazer a parte econômica, né? Porque a partir do momento em que eu tenha uma rede, uma relação municipal de medicamentos, eu estou pensando aí na questão econômica, tudo está relacionado ao uso racional. A médio prazo, então, eu posso pensar, né, na qualificação desses profissionais e reconhecer o profissional farmacêutico, fazer adesão ao usuário, fazer uso racional, e a longo prazo, aquilo que a gente quer, que é a melhoria da qualidade e expectativa de vida das pessoas. Esse outro slide, eu gosto muito dele, né, porque ele ilustra dentro do processo, né, de assistência à saúde, a assistência farmacêutica dentro da rede de atenção, mostram como o farmacêutico pode trabalhar dentro da assistência farmacêutica na atenção básica. Então, ele pode, desde o processo do sistema de apoio, que a gente acabou de falar, que é o ciclo logístico. Então, para que eu tenha o acesso ao medicamento, eu preciso, antes disso, selecionar, programar, fazer um processo de aquisição, armazenamento e distribuição, né? Isso é uma responsabilidade do profissional para que ele esteja acessível, mas eu posso também fazer o processo do cuidado, que se divide em educação, pode ser permanente ou pela promoção de saúde, ou o processo de cuidado através de serviços diretamente relacionados ao uso racional de medicamentos. Então, eu vou ter aqui um apoio técnico-pedagógico, onde junto a gente tem as discussões de casos, né? A gente faz reuniões para falar sobre, às vezes, na própria questão do matriciamento, do medicamento, dos problemas de saúde, do uso racional, mas eu tenho também o processo assistencial, que hoje a gente tem o farmacêutico, né, dentro do serviço da clínica farmacêutica, onde o principal objetivo dele, né, seja individual ou coletivamente, é melhorar a relação desse usuário, né, com o seu processo de saúde e doença. Se ele faz uso de medicamento, o farmacêutico, então, ele vai ajudar a identificar resultados negativos, resolver problemas relacionados ao uso do medicamento e, melhor, né, encontrar os resultados positivos, sempre pensando no uso racional e, às vezes, no processo de desmedicalização. Em tudo isso, ainda tem a farmacoepidemiologia, a farmacovigilância e o processo de gestão dentro do trabalho do farmacêutico, que não está dissociado, né? Está sempre dentro de todo esse trabalho, e é por isso que ele vem aqui numa forma de uma seta, porque ele é interdisciplinar. Então, quando a gente observa o trabalho do farmacêutico, a gente vai ver agora, né, que ele pode, se a gente considerar o conceito de sustentabilidade, ele pode desenvolver ações individuais por meio da conscientização, seja dele próprio ou dos usuários do serviço de saúde, né, das pessoas que estão próximas a ele, na mudança de hábito de consumo. Ele pode também desenvolver ações coletivas, que são aquelas que têm o objetivo de alcançar mais pessoas, e ele pode fazer isso dentro de instituições de sociedade civil, igreja, de bairro, dentro de empresas, né, que têm a sua responsabilidade. Ou ele pode também fazer ações mais globais, que são aquelas que se implementam em alguns países, né, com benefício, pensando, né, um potencial benefício às várias comunidades, como é, por exemplo, o exemplo da farmacovigilância. As ações de farmacovigilância, não sei se todos aqui conhecem, né, mas a gente tem um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, pode parecer, né, que aquela notificaçãozinha que eu estou fazendo ali no meu ponto de dispensação, né, ou pensando em outros profissionais de saúde, pensando até, por exemplo, do médico, na hora que ele ouve aquele usuário falar para ele assim, olha, esse medicamento não me fez bem, né, a gente acha que a questão é só substituir, mas não. Quando eu começo dentro lá do meu pontinho, eu começo a fazer uma notificação, isso pode se juntar a diversos pontos, e isso sai do país, porque o nosso sistema de vigilância sanitária, né, ele está vinculado à Organização Mundial da Saúde, e com isso a gente vai, então, né, soltando os alertas e resolvendo os problemas relacionados a medicamento. A farmacovigilância, ela vai ser importantíssima nesse processo que a gente está passando agora de pandemia, né? No momento que a gente começar
com as vacinas, com o processo de vacinação, a farmacovigilância, todos os profissionais da saúde, eu sempre costumo dizer, é uma obrigação do farmacêutico, porque está lá, escrito na lei que ele deve fazer isso, né? A gente tem uma lei 3021 que diz que é a obrigação dele fazer a farmacovigilância dentro da farmácia, mas é uma obrigação também de todos os demais profissionais contribuírem para a vigilância do uso de medicamentos no nosso país. Então, eu escolhi aqui, né, considerando, né, nessa apresentação, a pegar aquelas metas daquele desenvolvimento, né, do ODS 3, que a gente viu lá atrás, e a gente falar um pouquinho sobre o serviço farmacêutico nesse desenvolvimento sustentável, tá? Então, a primeira meta que a gente tem, que eu trouxe aqui, é a meta 3.3. Ela diz assim, ó, até 2030, a meta é acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, combater hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmitidas. Primeiro, né, eu sei, nós estamos numa pandemia, nossa, falava em acabar com uma epidemia, né, de AIDS, tuberculose. Ninguém imaginava lá em 2015 que a gente ia estar numa situação de pandemia. Então, olha só, se a gente for colocar aqui uma meta e pensar no nosso serviço farmacêutico, a pandemia está aqui dentro. Só que falar acabar é uma palavra, né, vamos dizer assim, muito pesada, né, mesmo porque quem que quer acabar com uma epidemia, como está difícil a gente controlar essa epidemia, né? Então, a gente considera que dentro da rotina do trabalho, né, no trabalho rotineiro, e ainda com a colaboração de toda a sociedade, do poder público, porque a gente não consegue fazer isso sozinho como profissional, né, a gente precisa de políticas públicas que possam ajudar a controlar a disseminação dos vírus, né? Ninguém espera acabar, mas sim controlar com a disseminação. Então, olha só, eu até trouxe aqui porque isso acaba sendo muito atual, né? A gente tem visto, vamos fazer o isolamento social, né? Vamos lavar as mãos, utilizar álcool gel, utilizar a máscara, né? O cuidado com o profissional da saúde. Eu preciso de todo mundo contribuindo para isso. Então, quais são os serviços em que o profissional farmacêutico se insere que ele pode ajudar nessa colaboração? Então, desde o serviço de vigilância e saúde, que ele vai lá fazer a fiscalização, né, de boas práticas. Nesse momento de pandemia que nós estamos agora, é o Vigilância e Saúde que vai verificar, né, se está sendo obedecidas as condições sanitárias, se está tendo distanciamento social ou não, né, se tem o álcool de acordo com as normas estabelecidas na porta do comerciante, né, as luvinhas para pegar o alimento. Desde o trabalho do farmacêutico no processo de educação em saúde, lembra? Eu posso começar a mudar os meus hábitos e mudar, né, os hábitos de quem está próximo, né, nas ações mais próximas. No processo de dispensação de medicamentos, então, em qualquer uma dessas epidemias, tanto quanto aqui na pandemia, a gente tem visto o quanto o farmacêutico ele tem uma importância grande na dispensação do medicamento. Vamos sempre lembrar naquele conceito da sustentabilidade, né? Em que eu tenho que cuidar do meio ambiente, né? Promover o bem-estar, pensar, inclusive, economicamente nas relações de consumo. O que a gente tem visto na pandemia agora? Né? Essa loucura. Quanto que foi adquirido pelo nosso governo de hidroxicloroquina? Que nós temos todas estocadas, né? Então, isso é uma atitude para um desenvolvimento sustentável? A própria questão, né, vamos pensar como farmacêutico dentro do processo de dispensação, dentro das farmácias, né, a busca desenfreada pelos medicamentos. Qual é o papel desse farmacêutico? Pensando na sustentabilidade, eu sempre tenho que pensar que, às vezes, a utilização do meu medicamento hoje, ele vai trazer um problema futuro. Então, a gente não pode esquecer que o farmacêutico, dentro desse processo, ele também tem que entrar dentro do processo de debate.
né? Ele tem que ajudar a fazer uma discussão sobre a contribuição, né, daquilo que está acontecendo para o desenvolvimento da sociedade. Meta 3.4. Até 2030, nós temos que reduzir 1/3 a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmitíveis, via prevenção e tratamento, promover a saúde mental e o bem-estar. Então, olha lá, o principal objetivo é o quê? Reduzir e controlar a ocorrência de doença. Quais doenças? Doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão. Precisamos fazer a prevenção, né? A questão da saúde mental, enfrentar problemas de saúde causados por atividades laboratoriais. Vocês já pensaram e têm essa percepção de que o trabalho adoece? Que nós temos problemas mentais vinda da questão do trabalho, né? As taxas de suicídio que a gente tem no Brasil, a gente tem como meta reduzir essas taxas. Como é que o farmacêutico ele pode contribuir para essa meta, para que a gente tenha um desenvolvimento mais sustentável? Ele pode fazer as atividades de rastreamento em saúde. Para quem não conhece, né, o rastreamento é aquele que não faz o diagnóstico, mas ele tem um momento oportunístico em que ele tem um indicativo de que a pessoa tenha uma doença crônica e ele vai encaminhar, então, para que seja feito um diagnóstico. Ele pode trabalhar na parte da educação em saúde, fazendo a prevenção e o tratamento dessa doença. Ele pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, aquele acompanhamento que o farmacêutico, ele está junto ao usuário do medicamento, ele ajuda no processo de adesão, reconhecer resultados negativos, buscar resultados positivos para um controle, às vezes, da sua doença efetivo, né? Ele está envolvido na questão da dispensação do medicamento, porque ele é o único profissional responsável pela dispensação. Eu não vou ter acompanhamento, eu não vou ter diversas ações se eu não tiver o medicamento disponível, como a gente já falou, né? Então, a gente precisa pensar que, né, os diversos serviços de saúde integrados vão ajudar na redução do controle das doenças. Eu trouxe essa figura para vocês, né, que é chamada de modelo, né, força motriz, pressão, estado, disposição, efeito e ação, porque eu falei no slide anterior da questão do trabalho, né? Então, a gente tem diversas forças, né, que podem promover padrões equitativos e sustentáveis no padrão, né, de produção de consumo, para que eu tenha, então, um processo, um ambiente de trabalho que seja saudável. A gente falou do adoecimento do trabalho. Então, olha lá, se eu tenho essas forças motrizes promovendo esses padrões equitativos, eu vou ter, então, né, uma forma de construir, né, de monitorar e gerenciar todo o ecossistema contaminante, porque eu tenho pressão, principalmente na geração de resíduos, né? Eu tenho uma situação, às vezes, de um ecossistema já degradado e poluído, aí eu vou ter a vigilância ambiental protegendo contra a exposição a esses poluentes, que faça um tratamento e reabilitação para que a gente, né, tenha um efeito na diminuição das morbidades, das mortalidades, e que a gente possa integrar a saúde no ambiente das políticas de desenvolvimento. Então, toda vez que a gente vai fazer uma avaliação sustentável do processo, né, de vigilância e saúde no trabalho ou nos ambientes, eu posso utilizar como indicadores todas essas forças motrizes que podem, né, me ajudar a levar para um desenvolvimento sustentável. A fonte está lá no final, tá bom? Na meta 3.5, fala sobre reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool e acidentes no trânsito. Olha só como eles estão relacionados, né? Então, a gente tem que tentar já incorporar a observação desse jovem, né, para que ele não entre no processo do abuso de substâncias, onde a gente inclui as drogas, né? Então, a gente vai atuar onde? Já
dentro de escolares. Então, no processo de educação em saúde, eu já posso fazer um trabalho efetivo para contribuir para que a gente atinja essa meta. Eu posso fazer o serviço de rastreamento. Eu não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, existe um método chamado intervenção breve, que diversos profissionais podem fazer, é só fazer uma formação em que a gente identifica no jovem se ele realmente faz abuso de drogas. Esse método de intervenção breve é uma forma estruturada de identificar e também de agir para que ele possa, então, se começar a ter algum problema, né, ele possa sair desse problema, pensando aí na questão da prevenção e do abuso. A própria farmacovigilância, né, então eu tenho o exagero do uso de medicamentos, principalmente os psicotrópicos, né, as intoxicações que a gente sabe, né, que medicamento é o que mais intoxica. Então, um farmacêutico, já disse e repito, né, quando a gente pensa em abuso de drogas, ele é um dos entes principais, e é por isso que o farmacêutico controla esse medicamento controlado, né, apesar das pessoas, às vezes, não entenderem o porquê que tem que controlar, esse medicamento é uma droga, principalmente os psicotrópicos. Mas ele pode também trabalhar nos programas de tabagismo que a gente tem dentro das políticas públicas, né? Trabalhar dentro dos centros de atenção psicossocial, seja no CAPS AD, que é diretamente vinculado para tratamento do uso do abuso de substâncias, né, do álcool, ou trabalhar no centro de atenção psicossocial de doenças mentais. Quando a gente vai para a meta 3.7, a meta ela fala que até 2030 a gente tem que assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Então, olha só, o farmacêutico ele pode também ter responsabilidade e ajudar nessa meta relacionada, né, à saúde sexual e reprodutiva? Pode, né? De que forma? No processo de educação em saúde, seja com jovens, seja no processo familiar, no processo de farmacovigilância, na dispensação de medicamentos. Hoje a gente tem, né, a pílula do dia seguinte, por exemplo, que é um medicamento, e às vezes a gente tem um abuso desse medicamento, então o farmacêutico é um dos responsáveis pela dispensação. No próprio processo de acompanhamento farmacoterapêutico, né, no processo da saúde reprodutiva, o Brasil, ele tem algumas, né, políticas relacionadas já a essa saúde sexual e reprodutiva, e o farmacêutico é um dos profissionais de saúde dentro da equipe multiprofissional que pode contribuir também para essa meta, né, dentro desse ODS. Na meta 3.8, a gente tem como assegurar por meio do Sistema Único de Saúde a cobertura universal de saúde, acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade em todos os níveis de atenção e o acesso a medicamentos, vacinas essenciais seguros, eficazes e de qualidade que estejam incorporados no rol de produtos oferecidos pelo SUS. Então, olha a importância do farmacêutico. E nunca esteve tão atual, né, essa meta. Estamos aí na questão da pandemia, estamos fazendo uma discussão sobre a questão da vacina. Então, nós estamos desde o processo de desenvolvimento da vacinação até o processo da utilização da vacinação. Então, o farmacêutico aqui, ele pode estar envolvido dentro do processo de educação em saúde, do processo de farmacovigilância, do processo da dispensação dos medicamentos, do acompanhamento farmacoterapêutico, né? Sempre pensando, porque a gente tem os diversos pontos de atenção, lembra? Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. O farmacêutico, ele vai estar nesses 3 pontos de atenção. Então, ele tem que assegurar, né, que seja feito aí um acesso seguro, né, e por meio do Sistema Único de Saúde. Por que por meio do Sistema Único de Saúde, né? Vamos voltar aqui para o cerne aqui do nosso desenvolvimento social, né? A gente quer o quê? Promover equidade, né? A gente quer que isso seja para
todos. A gente não pode considerar a saúde como mercadoria. O que seria considerar a saúde como mercadoria? Quem pode pagar, tem. Quem não pode, não tem. Né? Então, participar de todo esse processo, inclusive das discussões, é um papel do farmacêutico para que ele possa buscar um desenvolvimento social. Na meta 3.9, eu tenho lá que até 2030 a gente precisa reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, da água e do solo. Então, veja bem, né? Medicamento é um dos produtos que mais causa intoxicação no nosso país. Se eu falo que a gente precisa reduzir esse número de mortes, né, pela intoxicação, eu tenho que diminuir a contaminação do água, do ar, eu preciso pensar na gestão de resíduos, né, e eu preciso também pensar em tecnologias e inovações de saúde, né, de uma forma mais abrangente. Neste caso, o farmacêutico, como profissional de saúde, ele é responsável por todos os resíduos. Então, veja bem, nós temos políticas no Brasil, como a política do fracionamento de medicamentos, né? O medicamento fracionável, que é uma das políticas que está relacionada diretamente com o desenvolvimento social sustentável. Se eu dispensar para o meu paciente o medicamento numa quantidade correta que ele precisa, que não sobre medicamento na casa dele, isso vai diminuir o custo, seja para a sociedade, né, se o medicamento é feito por fornecimento público, ou seja, para ele mesmo. Esse medicamento não vai sobrar, ele não vai ter que descartar esse medicamento, né, isso não vai contaminar água e solo. Nós temos um programa que está entrando agora, neste ano, como responsabilidade da logística reversa, né, que fala da questão pela concepção de cuidar do meio ambiente. Mas a gente ainda está começando, né? A gente ainda é muito insípido nesse sentido, as pessoas não sabem o que fazer medicamento. Então, o farmacêutico, nesse contexto, além de fazer a gestão de resíduos, ele vai ter que fazer também o próprio processo de educação em saúde, né? Dentro as orientações na dispensação de medicamento, né? O próprio processo de orientação desse uso, tá? Então, ele tem aqui um papel fundamental dentro dessa meta 3.9. A meta 3C, ela fala assim, aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção do pessoal da saúde nos países em desenvolvimento. Como é que a gente vai atingir as metas se a gente não tem um financiamento? Né? Se a gente não tem políticas públicas e que essas políticas públicas possam ser financiadas. E a maior política pública que a gente tem é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa fazer a defesa do Sistema Único de Saúde. E fazer a defesa do Sistema Único de Saúde, mas um Sistema Único de Saúde que seja financiado adequadamente. Então, a gente precisa entrar no debate da emenda 95, que diminui recursos financeiros para a saúde. Da mesma forma, nós precisamos de profissional de saúde que tenha formação adequada. Então, nós farmacêuticos temos responsabilidades, né, junto à sociedade, seja dentro do movimento organizado, dos conselhos municipais de saúde, a lutar por essa meta 3C. Porque se a gente não tem, né, o financiamento, as outras metas acabam, né, ficando aí mais comprometidas ainda. E aí, então, eu vou caminhando aí para o final da minha apresentação, na verdade, né, trazendo aquelas reflexões no começo e tentando, então, aí traçar uma linha de raciocínio, né, pelo que a gente viu agora. A primeira pergunta que eu tinha pensado a vocês, falado que a gente poderia refletir, é se vocês já pensaram que a gente pode ajudar a transformar o mundo. Eu digo para vocês que sim. Mas que mundo é esse, né?
é um mundo em que a gente quer, então, né, um mundo com desenvolvimento mais sustentável. Um mundo para todos. Como é que eu faço isso? Reconhecendo, primeiro, a importância da equidade, né? A gente não pode, né, cair no falso discurso em que as oportunidades são iguais para todo mundo. Não, eu preciso reconhecer, né, as desigualdades. Eu preciso reconhecer que só a equidade é que vai levar a um desenvolvimento sustentável, a uma sociedade mais justa, com responsabilidade, né, tendo uma atuação profissional sempre pautada nas diferenças da população em estado de vulnerabilidade. Então, na verdade, a gente precisa acreditar que a gente pode transformar o mundo. Então, naquelas diversas ações que a gente viu agora, né, compreendendo, né, qual que é o meu papel, qual é a meta que a gente precisa junto como sociedade atingir, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, eu vou no dia a dia, no meu trabalho, dentro daqueles serviços, eu vou atuar acreditando que eu posso fazer, sim, uma transformação do mundo. Em relação às pesquisas, né, essa nossa pesquisa tem contribuído para a saúde de uma forma direta, melhorando a qualidade da atenção à saúde, né, e de forma direta por meio dos benefícios econômicos. Nós precisamos pensar em duas coisas, nas pesquisa para saúde e pesquisa em saúde, que tem diferença. Eu deixei uma referência para vocês, que a gente tem um documento norteador que fala sobre a diferença nessas duas pesquisas. Nós precisamos das duas pesquisas, mas precisamos também que as nossas pesquisas, elas sejam capazes de inserir e aproximar a nossa produção científica ao serviço de saúde. Porque senão a gente não vai ter um benefício econômico e nem um benefício total na qualidade da atenção. E a última reflexão que eu tinha proposto é se somos capazes de traçar estratégias comprometidas com a edificação de uma sociedade justa, solidária, constituindo assim possibilidade mais concreta para ter um desenvolvimento sustentável. Eu acredito e eu tenho certeza que sim. A gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa se conseguir compreender a importância do nosso trabalho individual, do nosso trabalho numa equipe multiprofissional, respeitando o próximo, né? Compreendendo que nós não podemos só mais um profissional, que todos nós somos responsáveis pelo bem-estar da sociedade, pela qualidade de vida, pela transformação. Então, a gente pode sim traçar alguma estratégia quando a gente entende da importância do nosso trabalho e onde a gente quer chegar. O que eu programei para falar para vocês era isso, né? Eu quero de novo agradecer, quero até pedir desculpa de alguns errinhos aí no meu slide, deixo aqui algumas referências que eu utilizo, que os profissionais de saúde tenham conhecimento, né? Desde aqui, eu coloquei o da pesquisa, né? Por que pesquisa em saúde? A questão, os cadernos dos ODS que a gente tem, que mostra como é que está o retrato, como a gente pode, então, promover esse bem-estar, né? Tentar fazer uma mudança da sociedade. Trago aqui também esse trabalho, né, que fala sobre trabalho, saúde e sustentabilidade, tá? Que é uma publicação agora de 2020, importantíssima. Trago para vocês essa literatura que fala sobre os determinantes sociais e os objetivos que a gente tem de desenvolvimento sustentável. Então, o desafio para o pessoal da saúde no Brasil. E, por último, eu deixo aqui também esse trabalho, né, que fala sobre os serviços farmacêuticos na atenção primária, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho do farmacêutico e entender como ele é importante neste contexto. Eu acabei não colocando o meu e-mail aqui, mas eu deixo com a comissão organizadora, né, o meu e-mail é valtier.priscila@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum assunto específico, será um prazer receber o e-mail de vocês
e eu fico muito grata e eu espero ter contribuído para o congresso de vocês, para que a gente possa, então, ter um mundo melhor, né? Para que a gente possa aí caminhar para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. E para quem entende, eu recomendo que vocês busquem compreender o papel de cada um de nós, né, dentro do processo aí da sustentabilidade. Obrigada.